Vamos lá, gente, beleza? Tudo bem? Eu tenho aqui, vamos resolver a lista de revisão para a prova, né? Questão número 1. Qual é o coeficiente, parte literal e grau do monômio 15 x a sétima, y a terceira, z a quarta, certo? Eu tenho aqui. O coeficiente é o número do monômio. Então, qual é o número ali? O número é 15, beleza, né? Qual é a parte literal? A parte literal é justamente o quê? As letras. Só que são as letras acompanhadas dos, dos expoentes, né? Também. Então, aqui no caso, a parte literal é o que sobra do monômio, né? O monômio tem o coeficiente e a parte literal. O monômio é 15, o que sobrou é o quê? X a sétima, Y a terceira, Z a quarta. Beleza? E o grau? Qual é o grau do monômio? Lembrando que aqui eu estou falando do monômio. Quando eu falo do monômio, como eu acho o grau do monômio? Eu somo os expoentes que existem. O x é 7, do y é 3 e do z é 4. 3 mais 7, 10. 10 mais 4, 14. O grau é 14. Beleza? Isso da questão 1. Lembrando que, se fosse o grau do polinômio, aí vai ter um pouquinho de diferença, beleza? Vamos lá para a questão agora, questão 2. Questão 2. O monômio é uma expressão algébrica que possui quantos termos? Mono, como o termo já fala, né? Vem de um, né? Monossílaba, moto, né? Que também motocicleta, que também se refere a mono, né? Que é o quê? Um, né? Então, assim, o monômio é formado por um termo. O monômio é formado por um termo. Beleza? Já um polinômio, que a gente vai ver mais tarde, são vários termos ou vários monômios, certo? Questão número. Questão 3 agora. Questão número 3. Separar aqui certinho o texto. Fazer aqui agora a questão número 3. Questão número 3. 34 sobre xy, ele é um monômio? Aí aqui, como a gente viu na número 1 e na 2, o monômio é formado por letras e números. Letras com expoentes e números, né? Só que tem algumas coisas que eu tenho que excluir disso, que são quais? Que é quando eu tenho uma expressão algébrica onde a letra está no denominador da fração. Por que isso? Aqui no caso, 34 sobre xy. Isso aqui não é um monômio. Por quê? Porque a letra, a parte literal, está no denominador. Isso não é um monômio. Por quê? Vou explicar agora por quê, para quem interessa, né? Por quê? Se eu fizer assim, ó, se eu multiplicar isso em cima e embaixo por x a menos um, y a menos um, eu vou ter aqui também x a menos um, y a menos um. Ou seja, eu tenho uma fração, multipliquei ela em cima e embaixo por x a menos um. Então, teoricamente, isso não muda nada no valor da fração, tá? Eu posso fazer isso. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que em cima ficar com
3,34 x elevado a menos um, y elevado a menos um, e aí embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter x do primeiro denominador, vezes x a menos um, y do primeiro denominador, vezes y a menos um do segundo denominador. Aqui vai ficar o quê? Multiplicação de termos com a mesma base, né? X vezes x. Aí eu vou repetir o x e vou somar os monômios. Eu vou ter o quê? X elevado a um mais menos um. Um com menos um vai dar zero. Assim também quando eu somar y aqui, eu vou ter o quê? Multiplicação de uma potência de mesma base. Vou ter y, que é a mesma, que é a base comum, elevado a um menos um, que vai dar y elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é um, certo? Então aqui eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com 34 x a menos um y a menos um sobre um vezes um, que é um. Ou seja, 34 x a menos um y a menos um, certo? Aí o que acontece? Quando eu tenho um monômio, o que eu não posso ter? Eu não posso ter um expoente não natural. No caso, menos um, não é no natural. Quais são os naturais? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Menos um é negativo. Menos um é um número inteiro. Então, o que acontece? 34 sobre xy, pelo a parte integral tal do denominador, não é um monômio. Por quê? Porque não existe monômio com índice, com expoente, certo? Com expoente não natural, que são quais? Um, dois, três, certo? Um, os números que não são quebrados e que são positivos, beleza? A mesma coisa vai acontecer aonde? Vai acontecer na questão número 4. Que na questão número 4 eu vou ter perguntar se 3 vezes raiz de x y é um monômio. Também não vai ser um monômio. Por quê? Porque ali também eu não vou ter um expoente natural. Porque 3 raiz de xy, certo? Aqui os expoentes de x é um, o de y é um também. E o índice da raiz é 2 porque está oculto. Então eu vou ter o quê? 3 que multiplicado por y sobre 2 vezes y elevado a um sobre 2. 3 vezes x elevado a um sobre 2 vezes y elevado a um sobre 2. Toda raiz eu posso reescrevê-la como expoente, né? Certo? Só que acontece. O índice da raiz vira o denominador do expoente da base que está dentro da raiz. Então, aqui novamente, eu vou ter o quê? Duas raízes com um expoente que não é um número inteiro. Um sobre 2 é igual a 0,5. 0,5 não é natural. Beleza? Certo? Vamos lá. Questão número 5. Quantos termos um polinômio possui? Questão número 5, né?
Questão número 5. Quantos termos possui um polinômio? Ou seja, um polinômio possui de um a qualquer termo é um polinômio, né? Certo? Porque, assim, polinômio é um nome geral para uma expressão algébrica formada por números e letras. Então, assim, se eu tiver x, ele é um monômio. Só que ele também é. Aqui, para facilitar. Se eu tiver. Peraí. Se eu tiver. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Se eu tiver 3x. 3x, ele é um monômio. Só que também é um polinômio, tá? Não deixe de ser um polinômio. Se eu tiver 3x mais 2x, isso aqui é o quê? É um binômio. Dois monômios, um binômio. Mas também é um polinômio, tá? Se eu tiver 3x, vou mudar aqui o índice para poder juntar. Repetindo o que eu falei, né? 3x mais 2x ao quadrado, ele é um binômio, mas também é um polinômio, tá? 3x mais 2x quadrado mais 5x ao cubo é um trinômio, mas também é um polinômio, tá? Se eu colocar aqui mais x a quarta, isso aqui vai ser o quê? Quadrinômio, talvez, mas geralmente só se chama pelo nome até trinômio, né? Mas também é um polinômio, ou seja, se eu tiver de um termo a infinitos termos, 3, 4, 10 termos, 10 termos que são somas de monômio, eu vou ter um polinômio, tá? Então, um termo já é um polinômio, tá? Ou seja, um de um termo a quantos forem possíveis, né? A infinitos termos, certo? De um a n termos inumeráveis, né? Numeráveis, certo? Questão, questão número 6. O grau do polinômio é o maior grau entre seus monômios? Sim, exatamente isso. Diferente da questão que a gente fez, número 1, perguntando o grau do monômio, quando eu falo sobre o grau do polinômio, eu vou me atentar apenas ao monômio que tem o maior expoente, ou o monômio que tem o maior grau. Por exemplo, 3x ao quadrado é um monômio, mais 4y a quinta, outro monômio, mais 2w a sexta. Eu tenho aqui um trinômio, né, formado pela soma de três monômios. Só que isso aqui, como a gente viu, é o quê? Ela é um polinômio. Qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio vai ser o quê? Vai ser o monômio, o grau do monômio com maior índice. Qual é o monômio com maior grau? É justamente o 2w a sexta, porque aqui o expoente é 6, então o grau desse monômio é 6. Desse aqui é 5 e desse aqui é 2, certo? Então, assim, o grau do polinômio vai ser igual ao grau do monômio com maior grau, né? Que aqui no caso é 6. Então, o grau do polinômio é 6. Perceba que o quê? Quando eu falo de grau de monômio, eu vou somar os índices. Quando eu falo de grau de polinômio, eu vou observar o monômio ou o termo do polinômio com o maior grau. Beleza? Questão 7. Qual é o grau do polinômio, né? Agora vamos tentar fazer o que a gente aprendeu no exercício anterior. Aqui eu tenho 2x a quarta mais 3y a oitava mais e a quarta.
que a gente vai fazer? A gente vai observar qual é o termo monômio com o maior grau. Nesse caso, vai ser qual? O termo aqui do meio, que é o 3y oitavo, que o grau dele é 8. Então, o monômio com o maior grau é 8, logo o grau do polinômio também é 8, certo? Grau 8, beleza? Seguindo em frente, questão número 8. Questão número 8 aqui. Qual é o valor numérico de p de x igual a 5x mais x ao cubo mais 3x quadrado menos 6 para x igual a 10? Então, assim, apesar de ter essa coisa estranha, assim, esquisita para vocês, que é esse símbolo aqui, p de x, aqui é bem fácil. Eu tenho uma expressão numérica, um polinômio, tá? Que é formado pelo quê? Por números e pela parte literal x. Um vai ser x, no outro é x ao cubo, e no outro é x ao quadrado. Só que ele só vai ter x. E eu tenho que o quê? A questão fala assim, quanto é o valor de p para x igual a 2? Então é como se eu tivesse, se esse p de x fosse uma máquina, tá? Sei lá, uma máquina de moer cana. Aí aqui, onde eu tenho o x aqui, eu vou colocar 2, ó. Coloquei alguma coisa aqui. Aí o que isso vai me dar? Onde tiver x, eu vou substituir por 2, porque a questão fala, pergunta o valor para x igual a 2, ó. Então eu vou ter aqui, deixa eu mudar para ficar melhor. Mais 3 menos 6, certo? Aqui eu vou ter o quê? 5x, só que o x agora é quanto? É 2, então 5 vezes 2. Aqui eu tenho o quê? X ao cubo, só que x é 2. Então 2 ao cubo. 3 vezes x ao quadrado, só que x é 2, então é 3 vezes 2 ao quadrado. Só que assim, o x é 2, mas ele poderia ser 4, poderia ser 3, poderia ser 10. Então, assim, para o valor que você der de 2, essa equação vai te entregar um valor, tá? Quanto eu vou ter? 5 vezes 2, 10. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. Menos 6. 12 menos 6, eu vou ter que é 6. 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24. Ou seja, para x igual a 2, p igual a 24. Certo? Bem simples, né? Separar aqui o 8. Fazer o número 7 agora. Número 7 não, questão 9, né? Questão 9 é bem semelhante. Basicamente a mesma coisa, né? Só que ali, em vez de falar x igual a 2, ele usou o quê? P de 5, que também é a mesma coisa, né? Que é o quê? Eu vou substituir x por 5 agora. P de x é igual a 3x ao quadrado mais 14. Quanto, qual vai ser o valor para P de 5? P de 5 vai ser o quê? Aquilo que eu falei. Onde tem x, eu trocar por 5. 3 vezes 5 ao quadrado mais 14. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75. Mais 14, eu tenho 75 mais 10, 85, mais 4, 89. Ou seja, para x igual a 5, eu tenho 89.
continuar aqui no canto número 10. Número 10. Uma quadra possui 2x mais 3 metros de largura e x mais 2 metros de comprimento. Qual é a área? Isso aqui é uma questão que a gente vem estudando desde o começo do ano, né? Áreas de retângulos, triângulos, usando o que? Expressões algébricas. Aqui nesse caso, eu vou ter é, que a largura da quadra possui 2x mais 3 e que o comprimento x mais 2, certo? Então, como eu posso calcular a área? Calcular a área de um retângulo, eu multiplico lado por lado. Comprimento vezes largura. Aqui vou ter o quê? 2x mais 3 vezes x mais 2. Aqui eu tenho o quê? Tenho uma multiplicação de dois monômios, certo? O que eu faço? Vou fazer a distributiva, certo? 2x vai multiplicar por x, certo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui isso aqui. Peraí. Acho que eu consigo melhorar. Só um minuto. 2x vezes x, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2x ao quadrado. 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Multiplicação de dois monômios, multiplico número por número, letra por letra. X vezes x, como é a mesma base, repito a base, somos os expoentes, são mais um, tá? Agora, vou pegar o 2x, vou multiplicar por 2. Aí, no caso aqui, só fazer 2x vezes 2, né? 2x vezes 2, como o 2 não tem parte literal, só vou multiplicar os números. Vai ficar o quê? 4x. Aqui estava somando, mais 2, então vai continuar somando, tá? Agora eu vou multiplicar o 3 pelo x. 3 vezes x é 3 vezes x é 3x, né? E 3 vezes 2, quanto é? 3 vezes 2, 6, né? Beleza? Fiz o que? A distributiva, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar ou juntar, né? Operar, somar os termos que têm a parte literal semelhante. O que é isso? Tem a mesma letra com os mesmos expoentes. Aqui, ó, tem o x ao quadrado. No 4 também tem o x, só que esse x aqui do 4 não tem expoente 2. Então, ele não é semelhante a x ao quadrado. Eu vou repetir 2x quadrado, não tem ninguém semelhante a ele. Só que o 4x e 3x tem a mesma letra com o mesmo expoente, que é 1. 4x mais 3x, 7x. E repito o 6, ou seja, a área dessa quadra equivale a 2x quadrado mais 7x mais 6. Lembrando que, se eu fosse pedir para vocês calcularem a área do triângulo, seria a metade da área do quadrado. Ou seja, seria isso aqui sobre 2. Faria isso sobre 2. Beleza? Se fosse a área do triângulo, tá? Só para lembrar. Finalizar essa página, eu tenho questão número 11, tá?
Questão número 11. Eu tenho um monômio dentro da raiz, né? Aí você lembra que lá na questão primeira eu falei que se tiver um monômio, né? Se tiver uma parte literal, a letra, né? Dentro da raiz não vai ser monômio, né? Isso é válido apenas para quando o índice da raiz for não natural. Mas às vezes vai acontecer como agora, de o índice continuar natural, o expoente da letra, né? Vamos fazer aqui. Questão número 11. Eu tenho o quê? Raiz de x a décima, z oitava, w ao quadrado, sobre 81. Quando eu tenho raiz, eu posso calcular cada multiplicação dessa separada, tá? Mas, sendo mais prático, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter que o expoente é 2, tá? Esse expoente 2 ele vai passar dividindo cada um desses expoentes aqui. Então, eu vou até escrever, ó, isso aqui como x a décima vezes z a oitava vezes w ao quadrado sobre 81 é 9 ao quadrado. Concorda? Então, eu posso reescrever o quê? O expoente 2, o índice 2 da raiz, ele vai passar dividindo os expoentes de cada número letra que está dentro do radical. Eu vou ter o quê? X elevado a 10 sobre 2. Por que 2? Porque o índice da raiz é 2. Se fosse 3, seria sobre 3. Z elevado a 8 sobre 2 vezes W elevado a 2 sobre 2. E 9 elevado a 2 sobre 2. Eu poderia fazer direto também. Raiz quadrada de 81 é 9. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir. 10 dividido por 2, 5. X a quinta. Z. 8 sobre 2, 4. Z a quarta. 2 sobre 2, 1. W elevado a 1. Sobre quanto? 2 por 2 é 1. 9 elevado a 1 também, que é 9, né? Aí perceba a diferença aqui, ó. Eu operei a raiz, só que os expoentes das letras continuaram o quê? Números naturais. Que o que não pode acontecer, dá um número natural, ou negativo ou decimal, que foi o caso da questão número 4, acho. Tá bom? Então aqui é a resposta. Avançando, número 12, eu tenho qual expressão algébrica que representa o perímetro da figura? Questão anterior, duas para trás, eu vi área. A área multiplica base vezes alturas, por retângulo, né? Perímetro é o quê? Para qualquer figura. Somar todos os lados. É como se eu estivesse medindo os lados da figura. Aqui no caso, eu posso fazer o quê? Todas as medidas de lado aqui, dos lados, tem o quê? X ao cubo. Algumas tem 2x ao cubo, outra tem só x ao cubo. Se eu for contar aqui, ó, eu vou ter o quê? 2x ao cubo, 3x ao cubo, 4x ao cubo, 4 mais 2, 6x ao cubo, 7x ao cubo, 8x ao cubo. Ou seja, eu tenho que perímetro é igual a 8x ao cubo, mais o quê? Pensar aqui agora, começar aqui de cima de novo. 4 mais um 5 mais um 6 mais 4 10, 10 mais um 11, 11 mais um 12. 8x ao cubo mais 12 é o perímetro. Você poderia somar termo por termo.
escrever 2x ao cubo mais 4 mais x ao cubo mais um, poderia fazer isso também, e você chegaria ao mesmo resultado. Como aqui eu vi que estava se repetindo, então dá para somar assim de cabeça mesmo, tá? Eram somas simples, beleza? Questão 13, né? Questão que é um pouco difícil para vocês na prova, né? Que é divisão de polinômio, porém essa divisão aqui a gente fez em sala, é uma divisão simples, e na prova vai ter algo como isso, tá? B ao quadrado mais B menos 2. Aqui eu tenho dois polinômios divididos, um pelo outro, né? Quando eu tenho, aqui vou dar um exemplo. Se eu tivesse assim, x ao quadrado, x, 2x ao quadrado mais x sobre x. Aí o que eu teria divisão de um polinômio pelo monômio. Aqui eu só faria o quê? Dividiria número por número, letra por letra. Aqui ficaria 2x mais 1. Porque 2 dividido por 1, que esse x aqui tem 1 aqui, ficaria 2. X ao quadrado dividido por x, eu tenho divisão de potência de mesma base. Repito x, subtrai o expoente. 2 menos 1, 1. 1x sobre 1x, eu tenho duas coisas iguais sendo divididas, né? Então, vai dar 1. 8 por 8 é 1, x por x também é 1, tá? Só que aqui não é o caso, porque ali embaixo eu tinha ó, x dividido, que é o quê? Um monômio. Aqui eu tenho o quê? B mais 2. Eu tenho dois termos e aqui é um polinômio. Como eu vou fazer? Eu vou olhar para o dividendo, que é esse número que está à esquerda aqui, b ao quadrado mais b menos 2, e vou observar qual é o termo com o maior índice. Que é a mesma coisa que a gente olha quando vai calcular o grau do polinômio, né? O que tem maior índice é o quê? O b ao quadrado. Então, eu vou tentar aqui pensar o quê? Em anular esse b ao quadrado, tá? Quando eu vou dividir assim, ó, 20 por 3, eu faço 3 vezes 6, 18. Tem o menos aqui de automático, que é o do algoritmo, tá? Então, da mesma forma ali vai estar o menos. Eu tenho que pensar o quê? Que número eu vou multiplicar por b mais 2 que vai dar b ao quadrado? Como aqui eu tenho b, eu sei que se eu multiplicar por b, vai aparecer o b ao quadrado. O restante que aparecer, não me importa ainda. B vezes b, b ao quadrado. B vezes 2 mais 2b, certo? Aí lembrando que tudo isso está sendo subtraído pelo menos do algoritmo. B ao quadrado menos b ao quadrado, zero. B, esse 2b aqui virou o quê? Menos 2b. Tem o b, menos 2b, menos 1b, tá? Esse meu b aqui está parecendo 6, né? Mas ignorem. O que é que sobrou aqui? O menos 2. Então, menos 2 eu vou descer, tá? Aí agora aqui, qual é o monômio que tem o maior índice? É o b. Eu vou tentar anular esse b. Quanto eu multiplico b mais 2, que vai me aparecer menos b ali? Eu tenho que multiplicar por menos um. Porque se eu multiplicar por um, vai dar b positivo. Eu quero menos b. Eu tenho que espelhar ali. Menos um vezes b, menos b. Menos um vezes 2, menos 2. Lembrando que eu tenho menos da fórmula. Esse menos que está aqui fora da fórmula vai inverter os sinais dos dois termos que estão dentro. Aqui vai ficar mais b e aqui vai ficar mais 2. Menos b mais b, zero. Menos 2 mais 2 também zero. Ou seja, a divisão do polinômio b ao quadrado mais b menos 2 dividido por b mais 2 é b mais um. Se eu quiser conferir que a divisão foi correta, eu posso multiplicar o meu quociente que eu achei, b menos um vezes b mais 2. Que isso tem que dar igual ao dividendo que eu dividi. B ao quadrado mais b sobre menos 2. Certo? Inclusive, na questão assim adiante, que é dessa forma, né? Indo para 14.1, né? 14.1 eu tenho uma questão
que você tem que interpretar e montar um termo que traduz o que está sendo falado ali. Não é uma questão difícil, mas você tem que ter aquela questão de interpretação e de abstração. E assim, até a questão ajuda porque ela dá letrinhas para você já escrever, né? Em uma garagem eu tenho o quê? A automóveis, certo? M motos e B bicicletas. Cada automóvel possui quatro rodas, certo? Cada bicicleta possui duas rodas e cada monocicleta também possui duas rodas. Que polinômio eu vou escrever que pode representar o total de rodas? Então, assim, as rodas podem ser escritas como 4A, porque cada automóvel A tem quatro rodas, mais o quê? 2M, porque cada moto M tem duas rodas, mais 2B, porque cada bicicleta tem duas rodas. Perceba que aqui, você falar assim, tem cinco carros, duas motos e duas bicicletas. Eu vou ter o total de rodas, tá bom? Que é justamente o que a questão seguinte me pede, tá? A questão 14.2, ela me pede o quê? Que eu calcule o valor numérico. Assim como a gente fez aquela questão P de x para x igual a 2. Mesma coisa aqui. Ele dá o valor para a letra e quer que você calcule o valor numérico. Supondo que A igual a 20, vou ter o quê? Se A for 20, aquele pronome que eu escrevi vai ficar como? 4 vezes 20. Mais o quê? M igual a 20. Eu vou ter o quê? 2 vezes 20. Se M for 20, eu tiver 20 motocicletas. Mais, se B for igual a 10, eu tiver 10 bicicletas, eu vou ter B vezes 2 vezes 10. Tá bom? 4 vezes 20 é 80. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 10, 20. 20 mais 80, 100 mais 40, 140, o quê? 140 rodas na garagem, beleza? Então, assim, percebe que não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que ter uma interpretação para se montar, uma abstração para se montar o termo, né? Na prova tem uma questão parecida, não está difícil, então tentem fazer, tá? Para terminar, questão 15. É o inverso da divisão que a gente fez daquele termo, daquele polinômio, né? Pelo polinômio. Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho aqui um polinômio P, ele foi dividido por 3x² menos 2x mais um. Por x mais um e sobrou de resto x menos 2. O que eu vou fazer? Eu sei que se eu fazer 3x² menos 2x mais um vezes o quociente, que é x mais um, e somar o resto, eu vou ter que encontrar esse polinômio P, tá? Por que eu sei isso? Porque é uma propriedade, tá? Eu posso aqui dar um exemplo para vocês, ó. Aqui em cima, né? Exemplo numérico, né? Já dei em sala, inclusive. Vou fazer agora 20 sobre 3. 3 vezes 6, 18. Sobra, resto 2. 2 não é divisível por 3. Então, eu tenho o quê? Se eu fizer 6, 3 vezes 6, que é o quê? O divisor vezes o quociente, mais 2, eu vou ter o quê? 3 vezes 6, 18, mais 2, 20, que é justamente o número que eu queria, ou seja, o número que eu dividi. Então, assim, a multiplicação é o inverso da divisão. Então, se eu vou dividir 20 por 3 e vou somar, se eu vou dividir 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4 tem que dar 20. Tá beleza? Então, assim, vamos multiplicar aqui o polinômio para terminar essa questão, né? Fazer aquela velha distributivo. Vou multiplicar o x por todos daqui da esquerda e depois multiplicar um por todos da esquerda, tá?
x vezes 3x ao quadrado, eu vou ter 3x ao cubo. 3 vezes 1, 3, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Menos 2x vezes x, eu vou ter menos 2x ao quadrado. X vezes mais um, x. Agora eu vou pegar o 1 e vou multiplicar por os três termos do trinômio. 1 vezes 3x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Só repetir. Menos 2x vezes um eu tenho que é também, só repetir, menos 2x, certo? E um vezes um é um. Vou repetir aqui o monômio que está sendo somado, que foi o resto, x mais um. Aí eu faço o que agora? Já tenho o polinômio, só falta eu juntar os termos semelhantes. Não tem nenhum termo que tem expoente cúbico, então vou repetir. Ao quadrado eu tenho o menos 2x ao quadrado e tenho 3x ao quadrado. Tenho 3 alguma coisa. Perco 2, ficou 1, né? Então aqui vai ficar mais x quadrado. X mais x, 2x. Menos 2x, zero. Então, aqui eles se anulam. Sobra o quê? Um mais um, que é 2. Certo? Então, o polinômio que eu quero é 3x ao cubo mais x ao quadrado mais 2, certo? E para finalizar, the last but not least, por último, mas não menos importante, questão 16. Dados o polinômio A, 6x ao cubo, mais 10x quadrado, mais bx, 2x, b igual a 3x e c igual a 3x quadrado, mais 4x mais 10, calcule A mais b mais menos c, né? Então, aqui, eu deletria isso para chamar cada polinômio, eu só quero que você some e subtraia eles, né? Então, fazer aquela coisa bem prazerosa, que é apenas somar esses polinômios, né? Questão 16. Questão 16. Essa aqui foi a questão 15. Eu tenho que fazer A mais B menos C, né? Então, A vai ser 6x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 2x. Vou colocar o B de vermelho mais B. O B é só 3x. E vou colocar o C de roxo. O C é 3x ao cubo, vou continuar aqui embaixo. Mais 4x mais 10. Isso aqui vai dar quanto? Vou observar os termos semelhantes, né? Eu tenho 6x ao cubo com 3x ao cubo. Então, eu vou ter o quê? 9x ao cubo. X ao quadrado, eu tenho só o 10x ao quadrado, né? Não tem mais ninguém. Então, eu só faço repetir o 10x quadrado. X, eu tenho 3x mais 2x, 6x mais 4x. Eu tenho 9x, certo? Se eu não errei aí. E de número sem nenhuma letrinha, só tenho 10, né? Então vai ser mais 10. Beleza? É isso aí. Se eu falasse para você fazer A dividido por B, o que você faria? Você faria 6x ao cubo mais 10x quadrado mais 2x divididos por B, que é 3x. E eu operaria aqui no caso, daria quanto? 3 dividido por 6 dividido por 3, 2. X ao cubo sobre x, eu tenho x ao quadrado, 3 menos 2.
3 menos um. Aí aqui no caso, o 10 não divide 3, então eu poderia manter aqui 10 sobre 3. X ao quadrado dividido por x é x. 2 dividido por 3 é 2 terços, né? Não inteiro. X sobre x1. Então, não preciso nem colocar aqui. Aí daria isso, tá? A sobre B. Beleza, gente? É isso aí. Bons estudos. E boa prova.